boa tarde. A gente está aqui para gravar uma videoaula explicativa com relação à nossa prova que vai ocorrer nessa quinta-feira, certo? É uma prova 100% online, que vocês vão ter aí muito tempo para fazer, muito além até do que vocês têm na escola, certo? E, portanto, o número de questões é pequeno, são 10 questões, uma média de cada professor, e vocês têm aí até o final do dia para enviar essa avaliaçãozinha para a gente. Claro que ela vai servir de nota, mas o mais importante de tudo nessa aula é demonstrar para vocês o que nós vamos ter nessa prova de redação que vai chegar até vocês na quinta-feira, tá certo? Primeiro ponto para resolver qualquer prova, a primeira coisa que a gente precisa saber, e é óbvio, é que uma prova ela precisa de calma para ser lida e de muita atenção nas questões que você começa a responder, certo? Então eu fiz aqui um esquema básico nessa nossa prova do 8º ano. A gente vai ter aqui uma revisão da prova, basicamente, certo? Mas a prova vai ser dividida aqui em algumas questões, em algumas partes específicas que a gente vai aprofundar ao longo dessa videoaula, beleza? A primeira delas é a interpretação de texto, depois os elementos coesivos. Eu vou ensinar aqui a vocês, eu vou demonstrar alguns elementos coesivos que a gente acrescenta nos textos para que a nossa conexão entre os textos fique melhor. Depois a gente vai ver uma diferença entre sinopse e resenha e uma explicação geral sobre a prova, como é que vai ser essas questões da prova aí, como é que vocês vão fazer, tá certo? Então a gente vai começar aqui essa nossa videoaula de hoje, primeiro fazendo um apanhado geral sobre o que é a interpretação de texto, certo? Então, uma interpretação de texto ela não é somente para a prova de redação ou de língua portuguesa. Uma interpretação de texto ela vale para todas as disciplinas que vocês vão responder à prova e, portanto, ela é importante, muito importante para você acertar, inclusive, questões de matemática, certo? Então, antes de ler o texto, eu aconselho vocês a lerem o texto com muito cuidado e atenção e se fazerem algumas perguntas quando vocês estiverem fazendo a leitura desse texto, certo? Então, são 6 perguntas principais que eu vou deixar aqui para vocês, que vai aí para a tela. Quando aparecer aí na tela, você vai ver as 6 questões principais que normalmente é interessante a gente fazer a um texto para a gente ter êxito na resolução dessas questões, certo? Então, o primeiro ponto aqui da nossa interpretação, a primeira coisa é perguntar o que o autor está tentando dizer, certo? Então, quando a gente pega um arquivo, um livro, qualquer texto que a gente vai ler, a primeira coisa, e é mais importante a gente ver, é ver qual a mensagem o texto tenta passar. O que ele tenta passar para o leitor? É uma crítica? Ele busca demonstrar algo, provar algo, está defendendo alguma coisa, está atacando outra coisa, certo? Então isso é interessante vocês perguntar. O que o autor está tentando dizer? Assim, você busca, por exemplo, o significado do texto. Se o autor está fazendo uma receita, o objetivo dele é ensinar uma receita. Então a primeira pergunta que você deve fazer ao texto é essa: o que o autor está tentando dizer? Perguntando isso no texto é muito importante você responder na sua cabeça e ler o texto com esse pensamento, o que o autor está tentando me dizer, e assim você vai desenrolar um trabalho de uma maneira bem mais, posso dizer, bem mais proveitosa. Uma segunda pergunta que você deve fazer, que parece até óbvia, é como o autor transmite essa mensagem, certo? Então, quando você fala sobre como transmitir a mensagem, quando você pergunta ao autor como ele transmite a mensagem, você está aí fazendo algo muito importante. Parece que você está fazendo uma pergunta redundante, mas na verdade não é. Como o autor transmite a mensagem é a questão de você ver a argumentação dele com relação a esse texto. Como ele está argumentando, certo? Como é o posicionamento do autor? Ele tem um posicionamento ideológico? Ele está baseado em fatos científicos? Ele está dando opiniões acerca de determinada coisa? Ele está demonstrando simplesmente opinião pessoal ou ele está tentando embasar a opinião dele em alguma coisa, em alguma forma, certo? Então é interessante a gente ver essa ideia, porque se a gente for analisar a questão de como o autor transmite a mensagem, a gente tem muita coisa sobre o texto que a gente consegue entender logo de cara. A primeira, que a gente vai conseguir achar o assunto do texto
certo? De um modo geral, sem de certa forma entender, sem de certa forma ler o texto completamente. Quer um exemplo disso? Vocês podem ver aí que se o autor estiver falando de economia, por exemplo, um conteúdo de vocês aí que é comum, se você tiver um autor falando de economia e esse autor citar Karl Marx, existe uma grande chance, certo? Desse autor fazer uma crítica ao capitalismo, de fazer uma crítica ao mercado. Se ele cita Karl Marx como um dos argumentos de autoridade e ele vai falar de economia, há uma tendência natural de ele falar mal do capitalismo, porque Karl Marx é justamente essa idealização, né? Idealização do que é contrário ao capitalismo, ao capital, de certa forma. Então, quando você vê como o autor está transmitindo essa mensagem, você consegue entender melhor o texto, o ponto de vista do autor, certo? Então, esse aí é o segundo ponto. O terceiro, eu gostaria que vocês perguntassem também, ou que você observasse, qual o ponto mais marcante, certo? Então, quando você vê um livro, um texto sobre qualquer tema, ele tem sempre um ponto marcante, ele tem sempre uma coisa principal, e essa coisa ela precisa ser organizada para você entender, certo? Então, o mais importante de tudo, quando você vai ler um texto, é identificar esse ponto marcante, ou seja, identificar qual é o assunto principal. Então, se o texto está falando sobre economia, você precisa entender qual é o objetivo principal desse texto, qual é a ideia principal. Ele está atacando os mercados, ele acredita que o governo é que deve controlar. Identifique no texto qual é o ponto mais marcante da história, certo? E essa é uma oportunidade para que você entenda melhor o debate, melhor o que o autor está colocando. O quarto ponto que a gente deve observar é justamente a coisa que a gente faz sempre de primeira. Normalmente, quando você lê um texto, a gente já se posiciona favorável ou contra aquele texto. Mas isso aqui não é uma das coisas primordiais. Vocês podem ver que a gente está passando aqui, coloquei isso aqui como um quarto ponto, porque o primeiro, o mais importante é você saber o que o autor está tentando dizer, é mais importante saber qual é a argumentação, como ele está tentando dizer a mensagem dele, é mais importante você entender qual é o ponto principal da história do que você saber se concorda ou não com o ponto de vista. Mas isso também é importante para você observar no texto. Quando você observa um texto, você deve, a partir da leitura, colocar as suas acepções, as suas concepções pessoais lá no texto, certo? Então, você depois de ler, você vai dizer se concorda ou não com o autor. Então, quando você diz que concorda com o ponto de vista do autor, isso é bom, porque de certa forma você vai estar entendendo o texto e vai seguir uma linha de raciocínio mais fácil. Mas é importante que você leia também os argumentos contrários. Se você lê um texto e você não concorda com o autor, então é importante você também ficar atento ao que é lido. Na verdade, é mais importante você ficar atento, muito mais atento ao texto, quando ele tem opiniões contrárias às suas, porque assim você fortalece seu senso crítico, você amplia o seu conhecimento, do que quando ele é a favor do que você pensa. Mas é muito importante nesse quarto momento você ver se concorda ou não, a partir da leitura do texto, colocar a sua opinião também sobre o autor. E o importante, muito importante, a opinião do autor ela é diferente da sua. E a interpretação do texto ela vai ser sobre o texto que você acabou de ler. Ou seja, o texto vai perguntar a opinião do autor, ou o que o autor colocou lá, e não o que você acha. Então, é importante você saber se concorda ou não com o ponto de vista do autor para entendimento. Mas não esqueça, nunca esqueça, o texto ele é primordialmente interpretativo. Todas as questões do texto, na verdade, o texto foi feito para aquela interpretação, ou a interpretação foi feita para o texto. Assim, você tem, de certa forma, que levar em consideração a opinião do autor. Então, é muito importante você observar isso. Não esqueça disso. Mesmo que você concorde com o ponto de vista do autor, é importante que você leve em consideração o ponto de vista para responder as questões, certo? Outro ponto que eu tinha colocado aqui como algo muito importante é qual é a citação que esse trabalho tem para ser publicado, certo? Então, de certa forma, quando a gente tem um texto
que cita determinado assunto, normalmente os autores eles embasam esse texto em opinião de outra pessoa, o que a gente chama de argumento de autoridade, certo? Então, veja do que esse tema, do que esse texto fala, qual é o contexto que ele está estabelecido, certo? Então, fazendo isso, identificando aí qual é o embasamento dele, você vai saber qual é o contexto que esse texto está inserido. Lembrando aquelas aulas iniciais, que eu dizia para vocês que não existe um texto sem contexto, certo? Não existe texto sem contexto. Então, quando você pega o contexto da história, fica muito mais fácil você entender as questões do texto e responder corretamente essas questões. Então, qual é o contexto que essa história está inserida? Quando eu pergunto isso, é importante vocês lembrarem e procurarem no texto por quem aquele texto foi escrito, ele está falando de que classe social, se ele estiver falando sobre uma classe específica, quais são os pontos de defesa dele, ele está defendendo os operados, ele está defendendo os empregados. Se a gente estiver falando, por exemplo, sobre a quarentena, no contexto social da história estabelecido, você precisa entender que alguém tem um posicionamento a favor ou contra a quarentena, mas você precisa entender o contexto que isso está estabelecido. Então, se alguém vai defender ou criticar a quarentena, provavelmente ele vai citar algum argumento de autoridade para contextualizar o seu ponto de vista. Assim, você tem aí uma excelente maneira de você fazer com que a sua interpretação de texto seja positiva. Que você identifique o que o autor está tentando dizer, como o autor transmite a sua mensagem, certo? Qual é o ponto de vista ou qual é o argumento central da história, qual é o assunto principal do texto, como terceira. A quarta é se você concorda ou não com o ponto de vista do autor, certo? E a quinta é como o trabalho está contextualizado, quais são os argumentos que ele cita. Fazendo isso, provavelmente você vai tirar uma boa nota na interpretação do texto que você vai estar respondendo lá, beleza? Então, um outro ponto importante, quando vocês forem fazer a segunda parte da prova de vocês, que vai tratar um pouquinho do assunto do livro, que são os elementos coesivos, eu vou colocar aqui alguns elementos coesivos que vocês podem utilizar para fazer conexões com o texto de vocês. Esses elementos eu vou colocar no PDF, certo? Vou enviar aí também, vou colocar como comentário aqui na publicação abaixo, mas alguns a gente pode citar aqui que vocês podem utilizar esses argumentos quando vocês forem construir um texto de vocês, certo? Então, esses argumentos, eles dão conexão ao seu texto e como os elementos coesivos fazem, o objetivo é fazer uma sequenciação de ideias, não é deixar pontos soltos. Então, quando a gente faz um texto, a gente tenta, de certa forma, fazer que a função do texto seja cumprida. Eu já disse para vocês que a palavra texto, ela deriva de tecido, isso quer dizer uma coisa que está bem entrelaçada, bem amarradinha, e um texto tem mais ou menos essa finalidade, certo? Então, de acordo com o que a gente está trabalhando aqui, preciso que vocês entendam que algumas coisas, alguns elementos coesivos, eles são importantes para a construção desse texto, certo? Esses elementos coesivos, eles são importantes para dar, posso dizer, a ligação entre as palavras, entre os raciocínios do texto, entre as ideias principais. E os elementos coesivos são importantíssimos para serem usados por vocês, certo? Então, de certa forma, quando a gente vai falar de elementos coesivos, eu vou colocar aqui o quadro na tela para vocês, tem muitos elementos que você pode utilizar para fazer conexões na sua ideia, certo? Então, quando você está falando sobre um argumento positivo, você pode estar falando bem, por exemplo, você pode estar falando bem, por exemplo, suspensão do isolamento social. E nessa suspensão do isolamento social, você vai aí falar de uma coisa positiva. E você está dizendo assim, ó, o isolamento social precisa acabar, pois a maioria das pessoas não cumpre esse isolamento. E pode usar aí uma conexão, um conectivo de adição, certo? Além disso, que é um conectivo de adição, a economia está cada vez menos desenvolvida devido ao isolamento social, certo? Então, quando você faz essa conexão, quando você olha esses argumentos, você precisa entender que os argumentos são sequenciados. É para isso que a gente utiliza aqui alguns elementos coesivos. E para exemplo deles, a gente vai citar, primeiramente,
Então, enfim, imediatamente, logo após, a princípio, provavelmente, talvez, como, da maneira, ao mesmo tempo, inesperadamente, enfim, tem muitos elementos aí que a gente vai colocar eles nos nossos textos, eles nos ajudam a fazer conexões. Por exemplo, quando a gente está concluindo o texto e quer finalizar aí a explicação, você utiliza, portanto, é importante destacar, certo? Que tal coisa. Então você pode usar dessa forma, você pode usar em síntese, em resumo. Então esses elementos aqui eu vou colocar no quadro para vocês, alguns desses elementos principais, para que vocês possam aí utilizá-los na construção do texto de vocês, beleza? Retirando o quadro da tela, a gente vai para um próximo ponto da nossa prova, que é a ideia da sinopse da resenha, certo? Então eu vou colocar aqui um quadro resumo aqui na tela novamente, para que vocês consigam entender que sinopse é um texto pequeno, que apresenta partes fundamentais de um produto, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma peça de teatro, e ele nada mais é do que isso. Como se fosse uma ficha técnica daquele assunto lá. E a resenha, ele também é um resumo breve de determinada obra, mas o mais importante de tudo, a resenha tem um posicionamento crítico do autor, certo? Não é somente um resumo de um filme ou de livro. A resenha, ela coloca, além do resumo, o ponto de vista do autor. Então a diferença principal entre a sinopse e a resenha são esses dois elementos que vocês precisam aí entender direitinho, certo? Então, colocado aqui o quadro, nós vamos para uma última parte da nossa aula, que é algum texto que eu vou colocar aqui para discussão, e você vai, a partir desse texto, colocar em prática os argumentos, os elementos que eu coloquei aqui. Você vai responder um pequeno texto que eu vou colocar aqui na tela, certo? O texto que vai ser interpretado nesse momento é um texto de um filme recente, certo? Que ele traz aí algo que já passou no cinema. Eu não assisti ainda o filme, mas vocês são mais antenados, provavelmente já assistiram. O texto é o seguinte: realismo de O Rei Leão impressiona, mas não emociona. Então você pode ver aí a partir do título que o autor vai dar a sua opinião sobre determinado assunto. Então, isso é uma sinopse ou é uma resenha? O texto diz o seguinte: O Rei Leão, novo filme da Disney, com paisagens e personagens realistas, traz imagens que têm poder de transportar o espectador para impressionantes cenários da natureza africana. Por outro lado, os personagens recriados com tecnologia digital são muito parecidos com os animais reais, portanto, não tem muita expressão. Olha o conectivo aí. Fazendo com que eles percam um pouco da graça. Olha a opinião dele. Ele está criticando o filme aí, certo? Então, você pode ver aí abaixo que ele continua falando uma crítica, sem poder fazer caretas, os leões, Simbas e assim segue, certo? E os demais atores da trama perdem parte do humor e da emoção responsável pela magia da animação do filme de 94, certo? E aí dá aqui algumas informações sobre o filme do Rei Leão e fala sobre o filme o Rei Leão estreou nos cinemas brasileiros no dia 18 de julho acredito eu que foi 2019, ok? E aí ele faz aqui algumas perguntas que eu vou fazer a vocês também, certo? Como vocês podem afirmar, ou como vocês acabaram de ver o texto, a gente vai ler as questões e responder as perguntas juntos, beleza? A primeira pergunta é: pode-se afirmar que o texto lido é? Então, você pode perceber aí que o texto lido, ele é um conto, uma resenha, uma reportagem ou uma sinopse. Interessante você ver aí que o texto ele traz um resumo de um filme, O Rei Leão. Mas, além disso, ele faz uma crítica ao filme, ou seja, ele acrescenta um ponto de vista do autor, e isso é característico das resenhas. Portanto, você pode perceber que a questão 1, a resposta correta é resenha, certo? Marcando aí corretamente. Questão 2, para a gente seguir como exemplo, é: na passagem, tem poder de transportar o espectador. O termo refere-se às... Então, a gente vai voltar lá no texto. No primeiro parágrafo do texto, você pode ver que ele cita que o Rei Leão traz personagens realistas, que traz imagens, que tem poder de transportar o espectador para impressionantes cenários da natureza africana. Então, essa é uma questão clássica de interpretação de texto. O
você está se referindo aí às paisagens de personagens realistas nesse trecho, as imagens, os impressionantes cenários da natureza africana. Então, ele fala que as imagens do filme, certo, têm o poder de transformar, certo? Então, é importante que você entenda aí que a opção da questão 2 está se referindo às imagens, segundo o texto, portanto, o correto é a letrinha B, as imagens que estão marcadas aí direitinho, certo? Na questão 3, ele pede para grifar um trecho que intensifica características dos personagens do atual filme, certo? Então, essa questão aqui é para você grifar e vai ser dada aqui as opções. Então, eu escolhi aqui um trecho. Os personagens recriados com tecnologia digital são muito parecidos, certo? Eles não são somente parecidos, eles são muito parecidos. E essa é uma questão que provavelmente também cai em muita interpretação de texto, porque ela pega palavras e elementos do texto. Então é importante você ter a sensibilidade de ler essas palavras e entender qual é o objetivo delas. No caso, muito, ele dá uma conotação de intensidade, quer dizer que eles são bastante parecidos, mais parecidos do que os personagens anteriores. Então reforça isso, é importante você entender a ideia aí, certo? E a questão 4 é uma opinião clássica sobre o filme. Pergunta o seguinte: no segmento espetáculo produzido pelo filme, faz valer a pena a experiência de reviver a história do Pequeno Leão. Nesse trecho, o autor do texto recomenda o filme Rei Leão, conta um trecho do filme Rei Leão ou levanta uma hipótese sobre o filme Rei Leão. Então você pode ver que ele faz uma recomendação clara e interessante. Ele coloca vários pontos negativos de coisas que ele não gostou, inclusive do realismo, que tira a emoção, mas ele ainda assim recomenda no final o texto, certo? Recomenda no final o filme. Portanto, é importante que você leia o texto até o final e leia com muita atenção para você conseguir fazer essas questões de modo a acertar tudo, certo? Então, a última parte da nossa breve aula de hoje, ela vai tratar sobre isso. Eu queria que vocês levassem em consideração que as nossas questões elas vão ser questões fechadas e abertas. Ao tocar vão valer 10 pontos, a prova de vocês. Eu queria que vocês fizessem a prova observando tudo o que eu falei da interpretação de texto, colocando bem claro na cabeça de vocês a diferença entre sinopse e resenha e também levando alguns elementos coesivos, alguns elementos de coesão para o texto de vocês, para que não ficasse repetitivo. Então, deem uma estudada nessa planilha que eu estou passando aqui, certo? Eu tenho certeza que vocês vão ter um resultado muito positivo na prova, tá bom? Um abraço a todos, até quinta-feira, eu espero que todo mundo tire o 10. Cheiro para vocês, povo!